fechamento, e é uma questão importante que a Iris traz. Esse processo ele se iniciou, desculpa, em dezembro, essa informação da própria Secretaria de Saúde, e não fomos informados até no dia 22 de fevereiro, antes do Carnaval, oficiamos o secretário de Saúde, reiteramos esse ofício, questionando desse processo de fechamento, das questões orçamentárias federais e locais para manutenção, e esses ofícios eles não são respondidos. Então, a partir desse momento, em meados de fevereiro, a Defensoria passa a acompanhar essas questões do fechamento. Além disso, nós temos uma demanda no HCTP, que é importante ressaltar. O HCTP é o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, que fica na ilha de Itamaracá. Hoje conta com 340 internos, dos quais 65 possuem alvará de soltura, uma ordem judicial de saída daquele local. Acontece que, por conta das longas internações de alguns deles, os vínculos familiares se perderam. E como o HCTP só tem um no estado de Pernambuco, a gente tem pessoas que vêm de todo o estado, de Petrolina, Salgueiro, de todo o estado para Itamaracá. Isso facilita ainda mais essas percas dos vínculos familiares. Então, essas 65 pessoas não têm mais possibilidade de retorno, ou porque essa família já faleceu, se perdeu, ou porque, enfim, os vínculos foram rompidos, né? Não tem mais uma possibilidade, um ambiente saudável para retorno e cuidado efetivo dessa pessoa. E aí são precisas essas vagas nas residências terapêuticas. Dessas 65 pessoas, 7 são munícipes de Recife, cerca de 20, se eu não me engano, são pessoas da primeira GERES, né, já que a saúde mental ela tem essa divisão de gerências regionais, e toda a abertura de CAPs, de estruturamento da rede, ela é feita de forma articulada e pactuada, regionalizada, não é unicamente um município. Então, nós temos aí cerca de 20, 25 pessoas que são pessoas da primeira GERES, de Olinda, de Abreu e Lima, de Paulista, enfim, São Lourenço da Mata. E como o HCTP não participou desse processo de desinternação, em que o estado de Pernambuco começa em 2001 e é um dos estados que mais avança nesse processo, tá muito na frente de diversos outros estados. Eu costumo até brincar que eu sou baiana, mas já estou bem pernambucana, então eu me orgulho de quando Pernambuco sai na vanguarda realmente e se avora e tem realmente esse respeito aos direitos humanos, que era o que a gente vinha vendo. Então, em 94, o estado de Pernambuco se antecipa à Lei 10.216 com a Lei 11.064, e quando chega a Lei 10.216, o estado já está pronto, preparado para começar esse processo. E aí, quando esse processo ele se inicia, que a gente vem com os fechamentos dos hospitais psiquiátricos, o HCTP ele fica de fora dessa discussão. Então, a gente tem, inclusive, resoluções do CNPCP que diz que toda residência terapêutica aberta ela deve reservar um quantitativo de vagas para egressos do HCTP, por conta de uma série de estigmas que existe com quem está ali. Além do transtorno mental, a gente tem a questão criminal, então o estigma ele é maior ainda. E essas vagas não foram reservadas. Isso não aconteceu. Os processos foram feitos por cada hospital e essas vagas não foram reservadas. Então, a gente ficou com um passivo de pessoas egressas do HCTP sem conseguir essas vagas. Então, a Defensoria está atuando nessa frente da questão das pessoas que estão no HCTP e também do respeito ou desrespeito dos moradores dessas residências. Como é que isso está acontecendo? O projeto terapêutico singular deles está sendo respeitado. Me chama muita atenção que o dado que a gente tem é que essas duas residências a serem fechadas, elas têm 8 e 7 moradores cada uma. Sendo que na última reunião que tivemos com a Secretaria de Saúde, no dia 22, dentro das séries, nos foi informado que somente haviam 6. Então, 9 pessoas já foram relocadas. Nós questionamos isso por ofício e simplesmente não são respondidas. Foi emitida uma nota técnica na semana passada, em que a Secretaria ela narra um histórico e fala de forma genérica de quais seriam os motivos que levam ao fechamento das residências, mas os dados concretos e objetivos que pedimos, eles não são respondidos. Então, a Defensoria está atenta a isso. Se for necessário adotar medidas judiciais para impedir esse fechamento, nós faremos. E estamos com toda a articulação e atentos a essa questão. Débora, eu queria fazer uma observação. Assim, eu produzi a matéria, conversei, inclusive entrevistei Iris e Ana, as duas que estão aqui presentes. Foi muito importante na construção da reportagem.
Chamar a atenção para algumas coisas. Assim. Primeiro, acho que houve um avanço que a gente não pode deixar de citar com a ampliação das residências terapêuticas. Né? Quer dizer, em 2016, acho que quando a atual prefeitura, a atual gestão assumiu, eram 24 residências terapêuticas, hoje são 52. Então, de fato, houve uma ampliação dessa rede. Para o ouvinte que está nos ouvindo entender bem, assim, essa política de deshospitalização ou desinstitucionalização, você tirou as pessoas que estavam de longo internamento em hospitais psiquiátricos, sofrendo maus tratos e sem acesso a familiares, sem acesso à convivência social. E a ideia da residência terapêutica é justamente tirar essas pessoas dessa situação e trazer de volta ao convívio social, dar autonomia, né, algum grau de autonomia, a pessoa se passarem a conviver como uma família mesmo, esses 8 que estão numa residência e outros 7 que estão na outra, começam a conviver como residência, como família e atuar e desenvolver ações do cotidiano que qualquer pessoa faz ao cuidar de uma casa. Então, esse aspecto parece ter sido positivo. Me parece que duas outras questões que vão surgindo a partir daí é a seguinte: quando você tem um avanço tão importante, né? E aí você anuncia o fechamento de 2 casas, o que é que isso pode significar, como a Iris falou, assim, para frente, né? Porque, assim, chegamos até aqui, vamos ampliar. A impressão que eu tenho, e aí pergunto para as duas, é que assim, é como se a prefeitura dissesse, nossa parte a gente já fez. A partir de agora, cabe ao Estado, cabe às outras prefeituras assumirem os outros internos de hospitais psiquiátricos, porque o Recife, em 2016... teria finalizado o processo de receber todos os internos de hospitais psiquiátricos em Recife. No entanto, existe um problema gravíssimo, esse do HCTP, você ter 65 pessoas que têm o direito de ir viver de uma maneira, voltar ao convívio social através das residências terapêuticas, e isso está sendo colocado em segundo, terceiro, quarto plano. E não podem, né, efetivamente voltar. Pois é. E aí tem um outro aspecto no fechamento dessas residências, as pessoas vão para outras residências. Aí o ouvinte pode dizer assim, não, mas veja, se as pessoas estão saindo dessas residências e vão para outras, qual é o problema? Mas aí eu queria que vocês falassem um pouco, a Ana tocou um pouco nisso, como transferir de uma residência para outra afeta esse sentido de família, de autonomia, de construção, que não é simples, demora alguns anos para se consolidar. E quanto isso é afetado quando se tira, né? E uma outra coisa que me parece uma preocupação hoje é a estrutura dessa rede, né? Quer dizer, você não só ampliar é ótimo, mas que rede é essa? Né? Você tem CAPs 24 horas que não recebem com 24 horas porque não estão habilitados pelo Estado, pelo Ministério da Saúde, vários problemas de recursos humanos, de infraestrutura, falta de carro, falta de materiais básicos. Então, assim, ampliar é ótimo, mas com que qualidade você está ampliando? E falasse um pouquinho também dessa questão de o impacto psicológico nessa rede afetiva que foi construída por esses usuários e que agora é desfeita sem que eles tenham sido ouvidos antecipadamente, né, Iris? Sim. No caso... A parte da psicologia não é comigo, eu sou formada em direito. Tá certo. Mas então... o que a gente percebe, assim, é um tom que é dado à questão. Teve uma palavra que foi usada no primeiro momento em que a Defensoria conseguiu sentar com o município para discutir sobre isso, foi na Câmara de Articulação do Pacto pela Vida, que aconteceu no último dia 19, em que o município trouxe uma fala de que estavam transferindo aquelas pessoas de um leito para outro. E aí, quando ela disse leito, aquela palavra gritou no meu ouvido, leito. Se a gente fala numa reforma em que nós não estamos mais falando do espaço hospitalar, nós estamos falando de uma casa. Na minha casa, eu não vou chamar a minha cama de leito. É a minha cama, a minha casa, o meu quarto. E essa é a lógica que deve imperar nas residências terapêuticas. Sim. Então, um simples, talvez para ela, simples uso de uma palavra me chamou a atenção que a lógica que o município passou a trazer para essas residências é essa, de que são leitos, são pessoas que podem ser transferidas, são pessoas que tiveram durante toda a vida seus direitos mais básicos de liberdade, de comunicação, até o direito à sexualidade, o direito a circular nos espaços violados, e quando finalmente esses direitos são garantidos,
que elas criam vínculos com a comunidade, criam vínculos com aquele espaço de circular, de ir numa padaria, de conhecer o lugar, o espaço onde está, não conhecer só um leito hospitalar. Essas pessoas são arrancadas e levadas para outros espaços sem que tenham qualquer opção de escolha. Elas chegam a trazer um discurso de que não, que está sendo feito de forma paulatina, respeitando a individualidade, mas como é que você respeita a individualidade? Qual é o poder de escolha e dizer não, eu não vou, que essas pessoas têm? Então, na minha visão, na visão da Defensoria, é uma agressão muito grande ao projeto que estava sendo construído para essas pessoas. Na verdade, foi ótima a sua colocação, né? Eu acho que nós aqui estamos convergendo, né, nas ideias e na compreensão de que a gente está tratando de produção de vida, não é? E a produção de vida, ela também traz a questão da subjetividade. Eu vou dar um exemplo pessoal, posso? Claro, claro. Veja só, no ano de 2013, eu precisei, de forma voluntária, morar com meus pais. E foi um ano que eu me senti não pertencente àquele lugar, porque depois de quase 15 anos, eu com minha autonomia, não é, com minha filha, e por uma questão de saúde, não foi nem financeira, eu fui morar com meus pais. Eu me sentia totalmente perdida dentro daquele espaço, que para mim eu não me sentia mais, não é? Me sinto filha, mas agora mãe, mulher, independente. E eu tinha que pedir licença em algumas coisas. Então, eu fico pensando sobre essa questão dos usuários, não é? Dos residentes, dos moradores. Não são usuários, são residentes, são moradores, entende? Houve uma construção desse lugar. Eu lembro que eu fui TR de um dos moradores e a grande questão era como ele se adequar a essa realidade. Explica o que é TR pro ouvinte, que ele não vai entender o que é. É o técnico de referência que acompanha o usuário, né? Que no caso ele estava no CAPS, e ele passou pelo processo de transição para ser um morador, porque ele tinha o perfil. E a gente fez uma discussão calorosa, não é? E levando ele para o centro do debate, a gente conversava com ele, não é? E isso demorou. Inclusive, eu saí do serviço e outra técnica de referência assumiu o processo e ele foi inserido. Aí, o que você coloca, doutora, é que eu não vou dizer que a gestão está sendo irresponsável, não é? Com relação a esse processo. Eles estão tendo um cuidado, mas esse cuidado precisa ser levado em consideração outros atores, não é? Que é a Defensoria Pública, que é o Conselho, que são os movimentos, que são os trabalhadores lá, onde a residência, né, do território, que segundo, não é, os trabalhadores e trabalhadoras de lá, eles souberam numa reunião em que a própria gerente chorou, não é, quando foi dada a informação. Então, é sobre isso que nós estamos falando, não é? Porque a gente não pode incorrer de práticas manicomiais, porque a gente tem, não é? Quando a gente tem um discurso, não é, de separar, não é, de a gente, eu vou dar um exemplo aqui, o banheiro para homem e mulher. Aí eu faço até essa discussão também, não é? É verdade. Por quê? Entende? Se a gente trabalha com a diversidade de gêneros. É só um exemplo que eu estou dando para tentar fazer com que o nosso, né, espectador compreenda que nós estamos lidando com vidas, estamos lidando com pessoas que, de alguma forma, construíram essa identidade, não é, enquanto moradores. E o que chama a atenção é que os técnicos de referências não estão podendo visitar esses moradores. Os técnicos que lá trabalham usam crachá. Os horários não estão sendo respeitados com relação à intervenção, né, de alguns procedimentos. Chegaram lá de meia-noite, a gente soube. Meia-noite é sempre a hora padrão, mas eu não sei se foi meia-noite. Para colocar um quadro de aviso.
Enfim, então são essas demandas. Ninguém chega na casa de ninguém meia-noite para colocar alguma coisa, né? Se são moradores, os horários, é importante respeitar isso também. Ali é uma moradia, né? Exato. Parece que foi mais tarde, mas vamos usar o meia-noite, que é aquele horário sombrio, né? Que, na questão simbólica. Então, o que a gente compreende é que dentro da relação, na relação de poder, aí a gente vai falar um pouco de Foucault, não é? Que é onde a gente bebe dessa fonte, não é? Que esse poder, não é, está sendo direcionado por uma gestão, não é, totalmente hierarquizada, porque a fala de todos os segmentos que estão contrária a essa decisão é que não houve uma discussão e a não resposta dos encaminhamentos, né, com relação ao Ministério, né, à Defensoria Pública. Exatamente. E também o Ministério Público de Pernambuco foi pego de surpresa na fala da promotoria. Então, é sobre isso que a gente precisa dialogar. Discutir. O Fora da Curva vai agora para um rápido intervalo. A gente já volta com um debate sobre a política de saúde mental aqui no Recife. Será que ela está em risco? Aqui na Rádio Universitária, nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. 9h. Cláudio Rabeca. Se você se lançar no mar, me leve, me carregue, me queira e não me negue, e te acompanhar. Às 10, Jardes Macalé. Faço o que quiser, faço o que tiver vontade de fazer. Toma minha liberdade, o que quiser fazer. E às 11h, Carminho. Vejo a estranha melodia da chuva que o vento agreste faz murmurar na vidraça. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Todo sábado às 19h. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Toda quarta-feira, a Rádio Universitária conecta você com o circuito de festivais de música do país. É o Circulatório, música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre os novos artistas do cenário nacional. Eu sou Bruno Nogueira e vou apresentar para vocês sempre novidades sobre este circuito tão importante na nossa cultura. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. O programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. Hoje a gente quer saber se a política de saúde mental está em risco no Recife. Estão aqui conosco Ana Carolina Cury, defensora pública do Estado, e Iris Maria da Silva, coordenadora do GT de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde. A gente está aqui conversando, né, sobre o impacto realmente, tanto na vida dos moradores, das pessoas que estão nas casas terapêuticas. E, por outro lado, existe o argumento, né, o que a prefeitura tem alegado como justificativa para esse fechamento, né, reduzir de 52 para 50 no município a quantidade de casas terapêuticas. Ontem, na audiência pública, a diretora executiva de regulação de média e alta complexidade, Eliane Lins,
ela falou que vai haver um investimento, né, de R$1 milhão na melhoria dessa infraestrutura das 50 residências que ficariam, para receber, inclusive, essas pessoas que vão sair das 2 casas. Essas são algumas informações que se tem, né, um pouco a conta-gotas, como vocês mesmos já apontaram, da falta de informação prévia, né, sobre essa decisão. Queria saber de vocês se é que esses números, né, do que se tem de conhecimento a partir do Conselho, a partir da Defensoria, esses números justificariam, de fato, um fechamento, comparando, né, prós e contras de uma decisão como essa. É suficiente o argumento financeiro? Isso pode ter outras justificativas que embasem essa decisão? É suficiente essa justificativa financeira? Eu acrescentaria a questão também da relação aí, que no caso das residências terapêuticas não é a gestão, a mudança de gestão, né? Que hoje não é mais direta da prefeitura, mas é feita pelo IMIP e pela Santa Casa. E aí, aquela coisa que Débora está falando no começo, né? Será que as questões financeiras acabam pesando mais do que as clínicas, né? Qual é a visão de vocês sobre isso também? A gente compreende que o SUS, ele nasceu subfinanciado, não é? Mas a gente precisa também compreender que a emenda, não é, 29, quando ela foi regulamentada em 2012, o que é essa emenda? Essa emenda é que garante, não é, o repasse de 15%, não é, para os municípios poderem desenvolver suas ações, e que, antes de ser regulamentada, cada município usava da subjetividade para priorizar aquilo que seus planos de governo, de acordo com suas bandeiras políticas partidárias. Mas quando houve essa regulamentação, não é, os municípios tiveram que atender essas demandas. Então, o dado que eu vou trazer aqui, ele não é oficial, mas foi apresentado de que Recife tem investido de 18% a 20%. E isso é muito positivo. Isso é positivo. Na saúde como um todo, né? Na saúde. Então, o questionamento da gente é a justificativa do fechamento pelo aporte financeiro. E a gente vai reiterar essa questão de poder elencar outras estratégias, até porque o fechamento, a gente vai bater nessa tecla novamente, ela abre espaço, sim, para o fechamento de outros dispositivos. Porque se de repente houver, né, alguma situação, não, vai ser financeiro, então a gente vai fechar. Isso é uma retificação que eu estou recebendo aqui de Silvinha, né, de Silvia Cavalcante. Ela está dizendo que a casa, não é masculina lá do Distrito 6, que é vinculado ao Davi Capistano, e tem 6 moradores. Aí ela só pediu para a gente atualizar isso. Então, o que a gente... Aí eu gosto muito dessa discussão sobre a relação, não é, do público e do privado, e a gente precisa compreender que essa relação, ela não pode ser invertida. Se o dinheiro público, não é, através dos convênios que são firmados com instituições de cunho filantrópico, a gente compreende, e isso, as evidências científicas apresentam isso. Se tem dinheiro público, a gestão é pública. Então, o IMIP e a Santa Casa não podem estar afastadas também desse debate. Então, o que a gente também precisa problematizar, e foi isso que eu coloquei lá no Conselho, é de chamar, não é, essas pessoas, não é, esses representantes, esses atores, para os devidos esclarecimentos também. Porque na compreensão está havendo uma inversão aí de gestão. É como se a gestão, né, pública utiliza o argumento financeiro, mas qual é a resposta também que as duas, não é, responsáveis, não é, o hospital, o Santa Casa e o IMIP também podem estar trazendo enquanto dado com relação a esses repasses. Então, houve até uma tensão de dizer, não, a gente não quer resposta deles não, mas eles precisam responder sim, porque o dinheiro é público. E se a gestão é pública, não pode haver a inversão, não é, da gestão. Ou seja, não pode prestar sobrepor. Conta desses recursos, sim, né?
Sim, não pode sobrepor. O direcionamento é público. Até a contratação. Aí é uma opinião minha. Eu não estou falando nem enquanto conselho. Não é? Porque ainda eu não identifiquei o posicionamento do conselho com relação a essa contratação. Porque, veja bem, pode haver sim, está previsto na lei orgânica, não é? Enquanto a iniciativa privada, enquanto serviço complementar, suplementar, até a discussão sobre esses dois termos também. Eu já participei de várias conferências, o povo até briga até hoje sobre isso. Não é? Mas a gente está entendendo que está havendo uma substituição. É como se o dinheiro fosse colocado e a gestão fosse privada. E que não é dessa forma. A lei é clara e, se for o caso, doutora Ana, a gente vai também, junto com a Defensoria Pública, entrar mesmo com um pedido ao Ministério Público, porque isso ainda não foi feito, porque a gente tem que ter os prazos regimentais para a resposta da gestão. Mas, se for o caso, a gente também vai estar fazendo esses encaminhamentos, porque não se sustenta esse argumento do financiamento. É importantíssimo a gente deixar claro que é óbvio que o patrimônio público, o dinheiro público, ele tem que ser gasto de forma lógica, de forma que possa atender ao máximo de serviços possíveis. Disso não se nega. A questão que a gente coloca é que, para além do desrespeito e talvez de um sucateamento do serviço, a gente não tem uma clareza nos dados que são prestados. Então, se eu não tenho uma clareza de quais são os valores gastos, de quais são os valores repassados pelo Ministério da Saúde, de quais são os valores que serão economizados, eu não consigo sequer fazer uma avaliação se essa economia ela vale a pena ou não. Então, essa é a nossa primeira dificuldade. Há uma semana atrás, nós recebemos a nota técnica da Secretaria de Saúde, pela Coordenação de Saúde Mental, de álcool e outras drogas, em que elas informam um valor X de economia com o fechamento das 2 residências. Ontem, na audiência pública, pelo que me foi repassado, o dado já era o dobro de economia. Oficiamos questionando quais são os valores que são repassados pelo Ministério da Saúde para financiar a manutenção, a abertura dessas casas. Não somos respondidos, então a gente não consegue nem avaliar qual é realmente o melhor a ser feito do ponto de vista econômico se a gente não tem uma clareza nos dados. E, além disso, no dia que a gente fez a reunião lá dentro das séries, foi dito que algumas residências elas estavam recebendo o repasse de verba, o custeio do Ministério da Saúde, a menos do que o teto, que seria de R$10 mil mensais para a residência tipo 1 e R$20 mil para a residência tipo 2. E aí trouxeram a informação de que algumas residências, quando foram pactuadas, possuíam menos moradores do que o teto de cada residência, 8 ou 10, a depender do tipo. E aí, naquela época, o valor da verba que ficou pactuada ficou de acordo com a quantidade de moradores. E depois, se cresceu o número de moradores e não cresceu o número da verba. Tá, e o que foi feito a nível de articulação ou até a nível judicial para rever esses valores, essas verbas, então? Já que a gente precisa de dinheiro, o Ministério da Saúde teria também essa corresponsabilidade nesse financiamento, nesse custeio. Então, nada disso é colocado na mesa e é deixado claro. São sempre dados gerais, globais, de forma bastante genérica. Então, até essa avaliação econômica se torna um tanto quanto difícil quando os questionamentos feitos não são respondidos. E houve várias manifestações de repúdio, né, inclusive, da sociedade civil, do movimento de luta antimanicomial, como vocês falaram, que é extremamente organizado aqui. Mas o que é que mais está sendo pensado, né? O que é que o Conselho também está propondo enquanto recursos mesmo para tentar reverter da abertura de diálogo? Tanto o Conselho, né, e o movimento também, assim como uma Defensoria Pública, o que é que pode ser feito para tentar reverter esse quadro, né, que está colocado hoje, que ainda permanece da determinação para o fechamento das casas? Eu queria agradecer a Silvinha Cavalcante, ela está aqui auxiliando a gente. Silvinha é do Fórum dos Trabalhadores, né, e Trabalhadoras de Saúde Mental do Estado de Pernambuco. Então, o que a gente, na verdade, estamos, dentre, né, uns dos requerimentos que o Conselho fez,
e ainda estamos esperando a resposta dentro do período regimental, é sobre a autorização de internação hospitalar, que são as AIHs. A gente quer saber esse valor, que ele naturalmente quando se fecha um leito, né, manicomial, ele é revertido, aquilo que a gente já falou inicialmente. Aí a gente quer saber quanto se ela é diferenciada dos outros municípios, não é? Como isso vem sendo colocado aqui no município de Recife pela gestão. Inclusive, eu gosto de utilizar um termo da ciência política, né, que é abrir a caixa preta, né, do financiamento. E a gente sente um entrave, uma resistência, inclusive dentro do Conselho. Porque não visite o site da transparência. O site de transparência do município de Recife, inclusive, ganhou prêmio, né, como sendo um dos melhores. Mas muitas pessoas têm dificuldade de acessar e de compreender, porque ele não estabelece o aporte financeiro e as diretrizes para quem foram destinados os valores. 1 milhão. 1 milhão é um número absoluto? É isso? Foi colocado como número 1 de milhão. economia. Mas assim, eu posso dizer que ganho 10 mil, mas na verdade não é isso. Então a gente pode sempre falar por cima. Ou um número que todo mundo compreenda, entende? Que fique mais fácil compreender. Mas 1 milhão e quanto? Sim. Ou é 1 milhão menos? É sobre isso. Na verdade, a gente vem discutindo sobre financiamento, porque quando chega esse debate lá no Conselho, os números são muito fechados. Aí a gente não quer número fechado. A gente quer os números reais, de fato. E é isso que a gente vai estar reencaminhando. Deixa eu acrescentar uma pergunta aí para Ana Carolina. A gente começou o programa falando desses 65 internos do HCTP que têm alvará de soltura e estão lá, né? Inclusive alguns com muitos anos, né? O alvará de soltura já de longa data e tem um direito que não está sendo cumprido pelo Estado. Do ponto de vista jurídico, como é que está essa situação? O que é que a Defensoria pretende fazer? Ontem, conversando com a Eliane Germano, que é secretária executiva da Secretaria Municipal de Saúde, e com o Cléo Queiroz também, que é coordenadora de saúde mental, eles disseram que a Prefeitura vai receber os 6, agora 7, que na época, até ontem eles achavam que eram 6 internos que têm alvará e que são de Recife, que vão receber nas residências terapêuticas, e estão estudando aí também para receber esses 5, existem outros 5 internos que têm decisão judicial para que sejam integrados também à rede. Como é que está as tratativas da Defensoria para garantir o direito desses 65? E eu sei que isso vai além da Prefeitura do Recife, né? Envolve também o Estado e outras prefeituras. Como é que vocês estão pensando nessa questão? Bem, Lécio, assim, sobre esses 65, que é até bom a gente salientar, quando a Defensoria Pública ela começou o trabalho no HCTP em 2015, outubro de 2015, que nós temos um grupo de trabalho que trabalha nas unidades prisionais, e aí nós iniciamos esse trabalho de uma forma bem intensa. Naquela época já tinham 23 pessoas com alvará de soltura que não conseguiam realmente sair. Hoje são 65. Então as decisões vão chegando e a saúde não vem respondendo na mesma velocidade. O que a gente tem hoje de configuração? No ano de 2018, é isso mesmo, acho que em março de 2018, se eu não estiver enganada, nós oficiamos a Gazan, né, que está ligada à Secretaria de Saúde do Estado, questionando acerca das vagas existentes nessas residências terapêuticas. E recebemos uma listagem dizendo que cada município tinha X número de vagas. De acordo com essas quantidades de vagas, nós fizemos um cruzamento de dados com aquelas pessoas que tinham alvará de soltura no HCTP, tentando ao máximo adequar a sua municipalidade ao município que tinha vaga, e naquilo que não foi possível, ou o mais próximo possível, atendendo sempre à antiguidade desse alvará de soltura. Tem pessoas lá que têm alvará de soltura desde 2010, 2011. Imagine o que não é isso. Não é só uma alta hospitalar, é uma ordem judicial. Há 9 anos sendo descumprida, há 8 anos sendo descumprida. E fizemos esses pedidos à vara de execução penal.
a maioria desses pedidos já foram deferidos. Grande parte, especialmente no interior, e é isso que mais me choca. No interior, nós temos uma conversa e um diálogo muito mais aberto. Diversos municípios que tinham 1 a 2 vagas nas suas residências e que nós solicitamos a recepção de pessoas de outros municípios, se abriram e receberam essas pessoas sem nenhuma dificuldade. Enquanto em Recife, essas decisões judiciais, que hoje foram 6 requerimentos, mas 5 foram deferidos, um processo ainda está em andamento, desde agosto e outubro do ano passado vêm sendo descumpridas. Essas decisões são de agosto do ano passado e mais 1 ou 2 de outubro. E essas decisões vêm sendo descumpridas. No último dia 22, quando sentamos com a coordenação de saúde mental do município, nós repassamos, salientamos a existência dessas decisões e ficou pactuado que as decisões elas iriam cumprir, enfim. Então, começaram a se apropriar realmente de cada caso, de entender em qual residência vai melhor se adequar, enfim. Mas essas outras vagas que estão sendo desperdiçadas, digamos assim, né, essas 16 vagas, em que o município recebe a verba, em que há uma demanda represada no HCTP, embora as pessoas não sejam de Recife, sim, são pernambucanos, são seres humanos que têm direito de sair daquele local. Eu prefiro me desapegar um pouco da municipalidade de onde eu nasci e entender que é um ser humano, que tem uma ordem judicial, que ele precisa sair, que precisa ser dada a dignidade para ela, e tem um município que recebe uma verba federal, que tem uma estrutura montada e que não quer receber. Então, algumas medidas judiciais vão ser adotadas. Nós sempre tentamos, na Defensoria, priorizar o diálogo, priorizar a articulação, para que os tempos da própria gestão pública não sejam atropelados. Sim. Mas a partir do momento que nós notamos que esse diálogo está fechado, que a gente não consegue realmente efetivar o que tem que ser feito legalmente, nós aí partimos para as medidas judiciais. E, além disso, não existe só essa demanda do HCTP. Existem pessoas que nasceram em Recife e que estão em outros hospitais psiquiátricos pelo Estado, que ainda estão em processo de desincho ou que ainda vão se iniciar. E aí, essas pessoas, elas vão para onde? Elas são de Recife. Se a grande questão que é colocada é não, só recebo quem é de Recife, existem cerca de 29 pessoas de Recife que estão em outros hospitais psiquiátricos. Então, isso também precisa ser discutido. A gente tem uma demanda muito maior do que essas 16. Não existem 16 vagas sobrando. Existe uma demanda muito maior do que isso. E se está falando em desperdiçar essas vagas, em desarticular, em devolver uma verba federal que acredito que a cada dia que passa seja mais difícil de se conseguir. Uhum. Fazer aqui no Fora da Curva, a gente, acho que recorrentemente, se não todos os dias, quase todos os dias, a gente está discutindo muito o impacto das políticas públicas, das disputas de poder sobre os grupos mais vulneráveis. Acho que isso é uma tônica mesmo, até da função desse programa. E nós estamos falando aqui, a Ana falou uma expressão antes de começar o programa, dos vulneráveis, né? Eu queria que vocês pudessem falar um pouco para o ouvinte do que é que a gente está falando, quer dizer, como a gente está falando de política antimanicomial, o que isso representa do ponto de vista de direitos humanos, entendeu? São populações, pessoas que perderam seus vínculos familiares, longo tempo de internação. Eu tive a oportunidade na reunião do Conselho Municipal de Saúde de conversar com 4 usuários que recebem o acolhimento e o suporte do Davi Capistrano, e todos eles nenhum deles está em residência terapêutica, mas todos eles têm um histórico de internação em hospitais psiquiátricos, né, de 10, 15 anos. E todos relatam situações assim extremadas de violência, né? É chocante isso. Então nós estamos falando aqui de pessoas que são extremamente invisibilizadas pela mídia, pela política pública. Falar desses direitos, no momento, inclusive, que a gente tem um governo federal com um discurso de retirada de direitos, né? O quão isso é importante, sabe? Eu acho que tem um pouco dessa discussão, se vocês pudessem falar do que a gente está falando, do significado que é dar o apoio e acolher essas pessoas, né? Bem, Lécio, você toca em questões bem importantes aí. E esse os vulneráveis, porque realmente é essa sensação. Quando a gente está lá no comecinho da faculdade de Direito, a gente estuda sobre a estrutura da lei, como ela é montada, e me chama muita atenção a Lei Brasileira de Inclusão.
quando ela diz que o direito das pessoas com deficiência, e quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente também está falando de quem tem o transtorno mental, esses direitos devem ser tutelados. E nesta ordem está escrito Estado, sociedade e família. Então o Estado, ele é, e quando a gente diz Estado, é União, Estado e município. O Estado, ele tem obrigação máxima de proteger todos os direitos dessas pessoas. A gente não pode mais viver numa lógica de imaginar que a prioridade é a família e que se essa família não existe, essa pessoa pode ser abandonada. Não. O direito dessas pessoas tem que ser sempre tutelado pelo Estado. Quando a gente fala de criança, quando a gente fala de idoso, quando a gente fala de deficiente, a gente tem que ter sempre uma atenção redobrada. E aí, quando a gente vem falando da pessoa com transtorno mental, a gente tem uma situação de vulnerabilidade, de um fator que impede, muitas vezes, ou que dificulta a interação dessa pessoa com os diversos meios. E, além disso, há o preconceito. As pessoas têm muito preconceito. Me recordo quando eu tomei posse na defensoria aqui, que eu dizia que eu ia trabalhar no HCTP. As pessoas, como assim você vai trabalhar com os loucos? E é um dos meus trabalhos mais tranquilos e mais fáceis de fazer. Porque são pessoas como outras qualquer que precisam de cuidado, de atenção, de ter os seus direitos observados. Então, além da questão da vulnerabilidade, a gente tem a questão do preconceito. Quando a gente fala de criança, as pessoas se solidarizam. Quando a gente fala de idoso, as pessoas se tocam, sabem que vão chegar à idade avançada. Mas quando a gente fala do louco, do transtorno mental, tem uma série de preconceitos e de amarras que a gente traz desde sempre que colocam essas pessoas numa situação maior ainda de vulnerabilidade e de invisibilidade. Então, a gente precisa ter esse cuidado e ter essa atenção para que, de nenhuma forma, o Estado, que é o primeiro que deve tutelar os direitos dessas pessoas, se omita de qualquer forma que seja. Sob o ponto de vista antropológico, todos nós somos vulneráveis, não é? Desde o nascer. Uma criança, se ela não for cuidada, ela é vulnerável. O adolescente, não é? É vulnerável, porque está em processo de desenvolvimento. Nós aqui estamos vulneráveis, mas o que isso quer dizer? Que nós, seres humanos, já nascemos nessa condição. Agora, o que a doutora Ana traz é algo muito mais atrelado àquilo que a gente chama dos determinantes sociais, que vulnerabilizam mais ainda o sujeito. Porém, a gente vai trazer um novo conceito, que não é... que eu descobri agora e que achei muito massa, é sobre a vulneração. A vulneração é o quê? É que o sujeito já está vulnerável e o Estado, não é? Ele ainda legitima esse lugar de vulneração. Eu vou dar um exemplo, não é? Os usuários, as pessoas que estiveram nesses espaços manicomiais, não é? Em situação de vulnerabilidade, né? Psicológica, física, não é, de afeto, foi se instaurado um processo de vulneração, não é? Tá ali, não é? Já se consolidou. Então, quando a gente fala de políticas, não é, norteadas pelos direitos humanos, uma política direcionada pelo viés da redução de danos, não é? Que é outro debate que a gente precisa também levar para a sociedade, a gente está falando do resgate da responsabilidade daquilo que é preconizado pela Constituição Cidadã. E que, infelizmente, o cenário atual, como bem colocou Laércio, ele é um cenário, não é, que causa medo nas pessoas. Porque a gente estava tendo um debate de um determinado grupo de mulheres que eu faço parte, e uma das companheiras colocou, não é à toa que a política de saúde mental quer trazer novamente, não é, as práticas da eletroconvulsoterapia. Porque na época da ditadura, os presos políticos eram colocados nesses manicômios e eram submetidos a essas práticas de tortura. Só que as pessoas que já moravam lá, porque eram a casa deles, já eram submetidas a essas práticas. Então, ela fez a gente refletir. Será que não é isso que querem trazer? Porque, de repente, vão chamar a gente de louco do movimento social. E de naturalizar a prática do ato de violência. Exato, né? E vão querer torturar a gente. Então, eu disse, tem fundamento. Existe um contexto aí também para a gente estar alerta e poder continuar debatendo sobre essa questão. Queria agradecer muito a participação de vocês. O programa vai ficando por aqui. Eu queria fazer uma menção aqui em nome de todas e todos que fazem o programa Fora da Curva
de solidariedade em razão do falecimento da professora aposentada Cecília Priston. Ela é mãe da nossa colega Angela Priston, do Departamento de Comunicação. Fica aqui, então, a nossa solidariedade. Esse programa foi produzido por Laís Portela e por mim, Débora Brito, da Marco Zero Conteúdo. Nas redes sociais estiveram Larissa Evelyn, Vanessa Moura e Vitor Aguiar, os trabalhos técnicos de Chico Rocha. Fora da Curva vai ficando por aqui. Volta amanhã e acompanha a gente nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h01. Universitária.